15 minutos aqui na Palavra de Deus, Evangelho de Mateus, aleluias, Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Primeira ministração do ano, o tema dessa ministração, lançando a rede. Jesus ordena a lançar a rede. Lançando a rede. Aqui no capítulo 3, Jesus é batizado por João Batista. E depois que ele é batizado, o Espírito Santo desce sobre ele. Jesus faz uma oração e o Pai do céu brada: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, reafirmando a identidade de Jesus. Então, você tem uma identidade, não se esqueça: eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, amém? No capítulo 4, Jesus é conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. É tentado ali nesse período de 40 dias, onde ele jejuou e orou, amém? Glórias a Deus. E depois, saindo do deserto, Jesus inicia o seu ministério. Verso 12 em diante até o 25. E Jesus, porém, ouvindo que João o Batista estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, Jesus foi criado em Nazaré. Por isso é chamado Jesus o Nazareno. Foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulun e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulun e a terra de Naftali, junto ao mar, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região do sono da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão chamado Pedro e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aleluia. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhes todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, que ele os curava.
aleluias. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Amém? Que o Espírito Santo de Deus abençoe e ministre essa palavra aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, 2024, para o nosso ministério, nós vamos estar focados nesse tema, lançando a rede. Tempo de lançar a rede. Mas que rede é essa? Você tem ouvido as orações. Lançar a rede da salvação. Sigam-me, eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens. Lançar a rede da palavra de Deus com o propósito de salvar vidas. Amém? Muito bem. Então, nessa noite nós lemos aqui o texto. Eu quero focar em 2 versos. Faça favor, meu irmão, projeta aí o verso 16. 4:16 de Mateus. O povo que estava assentado, o povo que vivia em trevas, viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Pode deixar aqui por enquanto, porque temos 2 versículos. O primeiro ponto é esse, meus irmãos: que o Espírito Santo de Deus possa ministrar em nosso coração, a começar já nesse início do ano, essa realidade espiritual no meio da sociedade que nós vivemos. Ou seja, meus irmãos, o povo, como está o povo? Como está a nossa sociedade? Com que olhos nós temos olhado para as vidas? Meus irmãos, presta atenção. Quando Jesus chegou, esse era o estado daquela sociedade que Isaías profetizou lá no seu livro há mais ou menos 800 anos atrás. Ou seja, a chegada de Jesus em Cafarnaum, a chegada de Jesus na cidade de Zebulon, na cidade de Naftali, ali na Galiléia, junto ao mar da Galiléia, já havia essa palavra profética. Ou seja, o povo está vivendo em trevas, o povo está vivendo de forma assentado, diz a outra tradução, assentado em trevas. Que trevas são essas, meus irmãos? As trevas do pecado. As trevas que simbolizam a vida do homem sem Deus, a vida do homem ainda escravizado pelo pecado. Então, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no nosso coração esse entendimento, essa visão. Cada pessoa em nossa sociedade que não conhece a Jesus Cristo está vivendo de que forma, irmãos? Em trevas. Mas a palavra não para aí. Diz que aquele povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Aleluias. Aquela sociedade começou a contemplar com seus próprios olhos a pessoa de Jesus. E quando você lê o texto, você vê Jesus desenvolvendo o seu ministério de uma forma extraordinária para deixar um legado. Continuando o versículo, fala aí: e
e aos que estavam assentados na região e sombra da morte. E uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Meus irmãos, esse é o estado espiritual. Esse é o estado espiritual de cada homem, de cada mulher que não conhece ao Senhor Jesus Cristo. Está vivendo em trevas. Se morrer, está eternamente perdido. Se morrer sem Jesus, essa é a situação da pessoa que está sem Jesus, vivendo a sombra da morte, vivendo numa região onde paira a morte, onde reina a morte, onde governa a morte. A primeira morte é a morte espiritual. A morte espiritual. Elas estão vivendo, estão trabalhando, indo, vindo, comprando, vendendo, estudando, casando, separando. Elas estão vivendo, mas espiritualmente, meus irmãos, essas vidas de Jesus estão em trevas. Essas vidas de Jesus estão morando na região da sombra da morte. Mas o que diz a palavra? A luz raiou. Uma luz raiou. Quem raiou? Jesus Cristo. Amém? Próximo verso 17. Olha só as primeiras palavras da pregação de Jesus no seu ministério. Quando ele começou a lançar a rede, quando ele começou a lançar a semente da palavra, quando ele começou a realizar a obra de resgate, 17 está escrito: desde então começou Jesus a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Arrependei-vos, outra tradução, porque está próximo o reino dos céus. Amém? O que nós vamos falar para as pessoas que estão vivendo nas trevas, para as pessoas que estão perdidas sem Deus, para as pessoas que estão mortas espiritualmente, para as pessoas que estão vivendo na região da sombra da morte? É a mesma coisa, meus irmãos. Arrependa-se, arrependa-se, porque o reino de Deus chegou para você. Arrependimento, mudança de vida, mudança de direção, mudança de visão, mudança de mentalidade. Arrependei-vos. Agora, para encerrar, hoje diz que, volta 16, meu irmão, no verso 16 está escrito que o povo viu uma grande luz, aleluias. Uma luz raiou para os que viveram na região da sombra da morte. Quem era essa luz? Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, quem é essa luz? Hoje, quem é essa luz? Projeta para mim, meu irmão, capítulo 5, verso 14. Vamos focar na luz. Quem é a luz? Jesus não mora mais aqui fisicamente. Jesus não habita mais em nosso meio fisicamente. O mundo não consegue enxergar Jesus fisicamente, porque nós enxergamos Jesus pela fé. Com os olhos da fé, nós contemplamos a grandeza, o poder de Jesus. Lá em Apocalipse, capítulo 1, você tem a visão de Jesus. Então, eles vão enxergar quem? Em 2024, em nosso tempo,
em nossa geração, eles vão enxergar a minha vida, eles vão olhar para a minha vida, eles vão olhar para a sua vida, eles vão olhar para você. Jesus disse para os seus discípulos e para a igreja: vós sois a luz do mundo. Aleluia. Eu sou a luz, meus irmãos. Você é a luz. Nós vamos brilhar nas trevas. Nós vamos iluminar a vida do pecador agora. Nós vamos brilhar na região da sombra da morte, meus irmãos. Eu e você. Não é a igreja lá, a outra igreja da esquina ou do bairro, não. Não é a igreja da China, ou da Índia, ou do Japão, não. Eu e você, vós sois a luz do mundo, disse Jesus. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Ou seja, quando você está viajando à noite na escuridão, Luiz, lembra disso toda hora, né? Quando você está numa escuridão viajando, quando você vai chegar numa cidade de noite, o que você enxerga primeiro? Você começa a enxergar uma sombra de luz, raios de luz. Não se pode esconder uma cidade que ilumina, uma cidade, um monte que ilumina, em outro lugar, mas não tem como esconder, não. Aí você vai viajando, você vai se aproximando e aquele clarão vai ficando mais violento, aquela luz vai ficando mais próxima. Daqui a pouco você já vê o brilho das próprias lâmpadas iluminando aquela cidade. A cidade pode ser até feia, não isso, mas a noite iluminada, tudo é lindo, tudo é bonito, porque há luz. Há luz. Há luz. Você pensa que a cidade é grande. De dia era pequena, mas de noite era grande, porque a luz ilumina. Então, irmãos, como é que eu vou me esconder nesse mundo? Como é que você vai se esconder? Não tem como se esconder. Não tem como você se esconder, porque você é luz. Jesus te salvou, seu Espírito Santo habita em você. Onde você chegar, as pessoas vão ver que você tem uma marca, que você tem outras qualidades, que você é diferente, que você não é igual à maioria. As pessoas vão olhar para você, vão ver o seu brilho, ou nas suas palavras, ou no seu comportamento, ou no seu olhar, ou no seu caráter. Não tem como esconder um homem, uma mulher que está crescendo na maturidade de Jesus. Não tem como, não tem como esconder a luz. Não tem como esconder. Tem 15 aí, deixa eu ver se tem 15. 15, pode colocar. Não se acenda uma candeia, ou uma lamparina, ou uma vela, e se coloca, escondida, debaixo do alqueire, debaixo da mesa, encobre com um pano. Mas quando você acende a candeia, você coloca no velador, você coloca num lugar de destaque. Para quê? Para dar luz a todos que estão na casa. Lá na sua casa, a começar. Quem é a luz que vai iluminar a sua casa? Você. Você vai ser esse candelabro, essa luz LED, essa vela, essa lamparina. Mas pastor, o meu pavio está quase se apagando. Mas não apagou, você é luz. Se assoprar um pouquinho, vai pegar fogo. Se estiver fumegando, vai acender. Você é essa luz. Você é essa luz que vai brilhar na sua casa, iluminar a casa, iluminar onde você trabalha,
iluminar onde você estuda, iluminar onde você convive. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Por isso que a palavra fala: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto. Vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Ser luz é mostrar para o mundo que nós somos a luz, que nós andamos com a luz de Jesus Cristo. Amém? E quem vai nos ajudar a brilhar, meus irmãos? A unção do Espírito Santo. Fogo que ilumina, fogo que aquece o nosso coração. Então, para terminar, primeiro passo na evangelização, na salvação e nessa rede: ore pelas vidas que você conhece, pelos seus familiares, colegas de trabalho. Ore pelos seus conhecidos que não conhecem Jesus. Ore: Senhor, não deixe que essa pessoa morra perdida, morra sem salvação, morra nas trevas. Não deixe. Ore: Senhor, envia alguém para falar. Eu já cansei de falar, não me ouve. Eu já cansei de falar com raiva de mim, mas envia outra pessoa. Envia, meu Senhor. Crie uma outra situação para que essa pessoa dê ouvidos à tua palavra, para que ela tenha um encontro com Jesus Cristo, para que ela não morra perdida. A oração, irmãos, a salvação da nossa família, a salvação do próximo, a salvação das vidas, o lançar a rede. O lançar a rede começa com a unção, essa cobertura espiritual da nossa oração sobre as vidas. O óleo da unção do Espírito Santo derramado sobre essas vidas através da nossa oração já estará quebrando a dureza do coração, amolecendo o coração, quebrando a dureza do entendimento, amolecendo o cérebro físico e o cérebro espiritual dessa pessoa. A oração faz a diferença. Segundo, meus irmãos, é a nossa vida, o nosso testemunho. Vamos cear. E nesse testemunho, meus irmãos, a primeira coisa que nós não podemos esquecer é que a nossa vida é cheia de relacionamentos e nós precisamos ser luz, homens e mulheres prontos para liberar o perdão, homens e mulheres que perdoam, homens e mulheres com esse coração de Jesus. Assim como Deus nos perdoou, que possamos perdoar, que não haja no nosso coração: não, eu quero que esse meu vizinho mesmo morra perdido mesmo, morra no inferno mesmo, porque o dia que fez isso. Esse não é o coração de Jesus. Esse não é o coração que o Espírito Santo deseja produzir no meu coração. Não é não? Esse irmão desviado, aquela irmã que está afastada, eu quero que ele morra lá no mundo das trevas, porque ele me traiu, fez mal. Não é esse o coração da igreja. Esse não é o coração de uma pessoa que é luz. Não é. Então, meus irmãos, que sejamos prontos em perdoar. Porque 2024 serão 12 meses também de vivências, relacionamentos, conversas, tombamentos, ou na família, ou na igreja, ou no trabalho, ou no círculo de amizade, ou por causa do time de futebol, sei lá, ou por causa do partido político. Um ano de tombamentos. Eu e você não podemos guardar rancor e mágoa. Nós somos luz. Eu e você não podemos reter alguém preso em nós. Por quê? Porque é veneno na nossa vida. Nós temos que liberar a pessoa, liberar o perdão, abençoar, lá quando mesmo que não dê, para depois desenvolver um relacionamento
quanto antes. Mas você precisa estar livre. Eu te perdoo. Eu te perdoo em nome de Jesus. E que Deus te guie, te abençoe e te salve. Então, meus irmãos, em 2024, tenhamos esse coração. Amém? E depois a gente continua, fiquemos em pé. Vamos orar. É tempo de lançar a rede. Que você seja um pescador de almas, aleluia. Pescador de almas em nome de Jesus.